Pastores em Perigo, capítulo 5. Desqualificação. Já se tornou um hábito meu passar apressadamente diante do espelho do banheiro de casa, sem muita preocupação em ficar me olhando, nem que seja somente por alguns segundos. Aliás, dou graças a Deus quando ele está embaçado pelo vapor que sai da água quente do chuveiro. Assim, nem consigo ver minha imagem refletida. Você pode estar se perguntando o porquê disso, não é? Ora, minha figura um tanto calva e arredondada de hoje foge em muito àquela que idealizei para minha meia-idade. Bem, brincadeiras à parte, quando olho no espelho, é difícil acreditar que quando estudava em uma universidade da Califórnia, com mais ou menos 25 anos, eu praticava atletismo. Eu treinava seriamente no campus da faculdade, preparando meu condicionamento físico para correr cada vez melhor. Todo o treino era supervisionado e orientado por um técnico muito severo, por sinal. Eu gostava demais de correr. Não competia só em pistas, mas também em circuitos ao ar livre, subindo e descendo montes. Costumava participar de provas de 1.600 a 5.500 metros. Sob o forte calor da Califórnia, era necessário estar muito bem preparado para suportar o desgaste e não fazer feio. Nosso treinador, como disse, era muito duro na questão da disciplina, principalmente com nossa dieta. Olhando minha silhueta hoje, imagino o que teria de ouvir se ele me visse. Bem, certo dia fomos escalados para uma competição importante entre universidades. O técnico fez várias recomendações depois do treino final, tais como descansar bastante, não fazer nenhum excesso e, em especial, comer pouco. Na hora do almoço, meus amigos e eu saímos juntos e fomos direto para uma lanchonete. Diante da comida, esqueci qualquer aviso e comi 1, 2, 3 hambúrgueres e outros tantos milkshakes. Entendem agora o porquê de eu preferir nem passar perto do espelho? A competição começou tarde. Quando chegou a minha vez, ao ouvir o tiro para a largada, parti com vontade, disposto a vencer. Entretanto, mal correr alguns metros, meu estômago pesava como se eu carregasse dentro dele uma melancia. Corri mais um pouco e não deu mais. Ali mesmo, na beira da pista, vomitei tudo a que tinha direito e, naturalmente, fui observado pelo olhar de nojo de dezenas de espectadores. Foi um vexame. Contudo, o pior não foi a vergonha que passei por causa da minha gula. O pior foi enfrentar a ira do treinador e superar minha frustração por ter sido desqualificado. A situação que acabei de narrar ilustra exatamente o que Paulo ensina e adverte em 1 Coríntios 9, versos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Acho que Paulo foi um grande esportista, pois várias vezes ele menciona atividades esportivas e hábitos de atletas em seus escritos. Em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27, ele enfoca normas e disciplinas que devem ser observadas na vida cristã para que a vitória seja alcançada. Nesse mesmo trecho, ele afirma que subjuga seu corpo à sua vontade, para que o corpo não determine os propósitos de sua vida. Ele o disciplina com tenacidade, para não ser vencido, e sim vencer. Como pregador da justiça, ele não queria chegar ao fim de sua vida derrotado, vítima da cobiça
e dos impulsos de seu corpo. Irmãos, vivemos na igreja evangélica tempos perigosos em que líderes, homens e mulheres, estão cedendo às tentações e, com isso, se desqualificando para continuar a exercer o ministério. Durante o ano, viajando pelo Brasil, encontro pessoas de ambos os sexos que já não podem continuar seu trabalho eclesiástico. Sei que você mesmo, leitor, conhece pessoas que se encontram nessa condição. Particularmente, já soube de diversos casos, decorrentes de diferentes motivos. Um pastor veio conversar comigo chorando, pois não amava mais sua esposa. Na verdade, ambos não se suportavam mais. Ele não tem outra mulher, mas vai se separar. Sabe que isso porá um fim em seu ministério, mas está disposto a pagar o preço. Não quer continuar vivendo tal pesadelo. Outro, em terrível luta financeira decorrente do salário paupérrimo que recebe da igreja, não consegue sustentar a família. Encontra uma saída desastrosa, dá um desfalque no caixa do fundo de construção e foge. Um líder da igreja, casado, pai de 4 filhos, apaixona-se por uma mulher de outra congregação, também casada. Ele tenta sustentar a situação, mantendo a mulher e a amante, justificando-se no exemplo de Davi e Salomão, que também agiram assim. Mas seu pecado o leva à desqualificação e é excluído do rol de membros. A filha de um pastor acusa o pai perante toda a liderança da igreja de estupro. Quando confrontado, ele nega, mas seu ministério fica comprometido e precisa ser abandonado, principalmente porque novas acusações surgem a seguir. Um pastor, pressionado por problemas financeiros, tenta iniciar negócios com um grupo não cristão. Com o passar do tempo, são feitas várias manobras ilícitas para que as negociações tenham sucesso. Um diácono da igreja é informado sobre isso por terceiros. Ele procura a liderança, expõe os fatos e o pastor é definitivamente afastado. O número de casos que posso citar continua e a variedade de motivos é muito diversificada. Paulo diz: correi de maneira que o alcanceis. As pessoas anteriormente mencionadas não souberam correr segundo as normas. Satanás conseguiu desviar sua atenção e elas foram desqualificadas. Encerrando esse desafio, o apóstolo ilustra seu ponto de vista tomando o exemplo de Israel, uma nação que também foi considerada desqualificada. Ele inicia o capítulo 10 com a expressão ora, querendo dizer, vejam o caso de Israel. A nação foi chamada para ser luz entre as nações pagãs. Era o povo escolhido como depositário do amor, das benesses e da presença do Senhor. Contudo, sua rebelião e ingratidão contra Deus foram mais fortes. Seu pecado excedia qualquer expectativa lógica de entendimento e gratidão pela posição que tinham como povo escolhido. Se tivesse um coração mais voltado para o Pai, compreenderiam que Israel experimentou a bondade de Deus. 1 Coríntios 10, versos 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Israel provou a proteção, o carinho, o poder miraculoso de Deus, que tirou a nação da escravidão egípcia e a conduziu até a terra prometida. As provas de sua bondade eram evidentes, patentes, indiscutíveis. Israel saiu do Egito sob a poderosa mão de Deus. Presenciou o poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho. Recebeu proteção contra o calor do deserto durante o dia. Uma nuvem os cobria e contra o frio da noite, uma coluna de fogo os aquecia. Tiveram a liderança justa e bondosa de Moisés. Receberam alimentos, não tiveram sede. O argumento de Paulo é que eles estavam cercados pelas bênçãos de Deus, sendo enriquecidos espiritualmente dia após dia por meio de inúmeros milagres. Era de se esperar que seguissem com devoção a Deus por tanto cuidado. Certo? Errado. Responda-me. Como é possível um homem chamado por Deus, treinado para ser eficiente no ministério, experimentado pelos anos e usado pela graça de Deus, cair e desqualificar-se?
Vejamos a provável dinâmica da queda para que tenhamos subsídios para identificar sua aproximação e assim procurar evitá-la. Somos como Israel. Recebemos diversas bênçãos das mãos do Senhor. Fomos considerados dignos de sermos chamados seus servos. Os recursos dele estão à nossa disposição, ou sejam, a palavra, a graça, o Espírito Santo e a oração. Como então caímos, apesar de tantas bênçãos? Israel nos ajuda a perceber como. Entretanto, 1 Coríntios 10, versos 5 e 6. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Que palavras tristes! Deus não se agradou da maioria deles. Qual grupo representava a maioria? Leamos Números, capítulo 14, versos 29 e 30. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida dentre todos os que saíram do Egito com mais de 20 anos. Não é uma lástima? Em menos de 2 meses, todo o povo marchou do Mar Vermelho até as margens do Rio Jordão. Quando os espiões voltaram de vigiar Canaã e expuseram suas impressões, todos duvidaram que o Senhor seria suficientemente poderoso para lhes dar aquela terra que era habitada por homens de quase 3 metros de altura, exceto Josué e Calebe. Assim, durante 39 anos e 10 meses, eles perambularam pelo deserto, às portas da terra prometida. A dúvida venceu a fé. O povo murmurou e se rebelou a tal ponto que, como o Senhor prometera, todos morreram, menos Josué e Calebe, que não vacilaram ante as dificuldades, mas acreditaram na força e na fidelidade de seu Deus. Paulo afirma que o povo ficou no deserto. Literalmente, eles foram arrasados, mortos, seus ossos espalhados por aquela terra seca. Era possível traçar o caminho seguido pelo povo baseando-se nos cemitérios que proliferaram por todo o deserto. Alguém calculou que, enquanto eles andavam para lá e para cá, aproximadamente 40 pessoas morriam por dia. O apóstolo dá um alerta para que a experiência de Israel nos sirva de exemplo. No original, a palavra exemplo vem de tupoi, raiz de tipografia, isto é, uma imagem impressa de maneira definitiva, que não pode ser apagada. Israel é o exemplo de uma nação que Deus quis usar, mas que devido à cobiça acabou desobedecendo e pondo tudo a perder. O que eles cobiçaram? Vejam só, alho, cebola, pepino, melão e carne. O que há de errado nisso? Afinal, não é necessário ser um maître de restaurante francês para transformar essa lista em uma boa refeição. Uma dona de casa, mesmo recém-casada e sem experiência, consegue preparar uma gostosa comidinha com esses ingredientes. O problema é que certas coisas que o Senhor não nos dá podem se transformar em motivo para pecar se as cobiçarmos obcecadamente, perdendo assim nossa perspectiva da realidade, transformando-nos em pessoas insatisfeitas, desobedientes e murmuradoras. O desejo dos israelitas não era prejudicial em si mesmo, não causava mal algum, mas sim a atitude que assumiram. 4 pecados que desqualificaram Israel. 1 Coríntios capítulo 10, versos 7 a 10. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Será que Deus tem prazer em revelar os pecados de Israel? Será que ele se agrada em enumerar os pecados dos pastores?
Definitivamente não. Creio que o Senhor nunca se agrada do pecado dos homens, mas ele é honesto e descortina as falhas humanas do passado para as futuras gerações como sinais de alerta. Idolatria. Tratar desse tema com pastores? Você deve estar estranhando e pensando, será que o Jaime acha que um pastor pode ser idólatra? Eu não acho, tenho certeza, e digo mais, qualquer pastor pode cair nesse pecado. Em Êxodo 32, versos de 1 a 10, é relatada a idolatria de Israel. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei de Deus, o povo, impaciente, resolveu não esperar por ele e fabricou o seu próprio Deus. Se os israelitas, povo alvo de frequentes e visíveis milagres de Deus, foram capazes de cometer tal aberração e incoerência, quanto mais nós. Em 1967, quando Judite e eu viemos para o Brasil para trabalhar como missionários, éramos casados há 1 ano e pouco. Havíamos levantado junto a nossos mantenedores uma quantia para comprar móveis. No entanto, quando aqui chegamos, a missão achou por bem nos acomodar na casa de uma família de missionários, já veteranos, que estava de volta para os Estados Unidos. A ideia não me alegrou muito, mas apesar disso, durante 8 anos herdamos e usamos os móveis deles, alguns riscados, outros quebrados e maltratados. O dinheiro que havíamos trazido, a missão usou para outra finalidade. Bom, no final de 1974, depois de voltarmos de uma viagem aos Estados Unidos e preparados para cumprir mais uma etapa de nosso ministério, eu estava trazendo outra vez uma quantia levantada pelas ofertas para comprarmos móveis. E dessa vez, nós os compramos. Foram um sofá, 2 poltronas e um tapete, de nossa escolha, e nós os achamos lindos. Naquela época, aos sábados, ministrávamos estudos bíblicos em nossa casa para dezenas de jovens. Em uma sexta-feira, a prefeitura fez obras em nossa rua, abrindo enormes valetas para reparos. No sábado choveu, e quando os jovens chegaram, toda a lama da rua ficou depositada em minha sala, em meus móveis e tapetes em questão de minutos. Como foi difícil dar o estudo naquela noite. Eu estava perturbado, só consegui pensar na sujeira que eles estavam fazendo. Foi um sacrifício conduzir a reunião até o final, e quando, enfim, cheguei à porta atrás da última pessoa, suspirei aliviado. Graças a Deus. Emocionalmente confuso, sentindo raiva, indignação e impaciência, peguei um balde, panos, escova e passei a limpar tudo, muito bravo. Estava ali ajoelhado, esfregando, tentando controlar o vulcão prestes a entrar em erupção dentro de mim, quando o Espírito Santo me sussurrou. Jaime, você está ajoelhado diante de quem? Dos móveis ou de mim? Esses móveis, que um dia vão se tornar velhos e se acabar são mais importantes do que a vida desses jovens, que são eternas? Não seja idólatra. Lembre-se do motivo pelo qual você veio para este país. A linha que divide nosso amor daquilo que realmente tem valor das coisas que possuímos, as quais consideramos nossa propriedade e às quais atribuímos valor, por vezes exagerado, é muito fraca. A palavra do Espírito Santo ao apóstolo em Colossenses 3, verso 5, foi providencial. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena e a avareza, que é idolatria. Imoralidade. O segundo pecado de Israel foi sua imoralidade, Números 25, versos de 1 a 5. Israel prostituiu-se com as filhas dos moabitas. O que mais destrói nossos pastores ainda é o pecado sexual. Pastores, respondam a estas perguntas, sinceramente, só para vocês mesmos. Existe alguma mulher em sua igreja que domingo após domingo o encanta e desperta desejo em você? Você tem alguma tara escondida? Há alguma prostituta que sempre chama sua atenção no caminho da igreja até sua casa? Você se sente atraído pela coleguinha adolescente de sua filha? Você é infiel mental e ou emocionalmente? Será que sua igreja ou sua profissão é sua amante? Pedro diz que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Realmente, o diabo as usa como arma para lutar ferozmente contra nós, pastores. Presunção. Em Números 21, versos de 1 a 6, Israel julgava-se tão importante a ponto de provar a Deus. Eles haviam feito um voto para que o Senhor entregasse o inimigo em suas mãos. Eles os destruiriam totalmente, tanto ao povo quanto às suas cidades.
Deus os atendeu. Logo após essa experiência, Israel perdeu a paciência e passou a reclamar contra o Senhor e contra seu líder, Moisés. Quantas vezes, como pastores, pedimos bênção de Deus, que em sua infinita bondade nos responde, mesmo depois de contestar toda a sua bondade, voltamos a duvidar, a reclamar, a desobedecer e a nos revoltarmos novamente, pedindo outra prova de que Ele está no controle e de que nos ouve. Agimos assim, sucessivamente. Enfim, toda a grandeza do amor e da misericórdia do Pai é insuficiente diante de nossa murmuração, desobediência e presunção. Não nos cansamos de pô-lo à prova, bem como a sua graça, e, aos poucos, essa presunção vai nos desqualificando para o ministério. Ingratidão. Devido à desobediência e à ingratidão, Israel não se cansava de reclamar com Moisés e Arão sobre as injustiças de Deus para com eles. Há um fato específico em Números 21, versos de 1 a 6, decorrido após uma enorme demonstração da bondade do Senhor. Novamente, o povo passou a murmurar, tornando-se impaciente e pedindo para voltar ao Egito, para a terra da escravidão. Israel focalizou toda a sua atenção, outra vez, para o que não tinha no momento e se esquecendo do passado, do que havia sofrido no Egito. Sim, a ingratidão é um pecado que surge porque esquecemos tudo o que Deus já fez por nós. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram esse problema. Deus providenciara para que vivessem em fartura, mas o diabo pôs em seus corações a insatisfação, o orgulho, a ingratidão e concentrou sua atenção em algo que não poderiam ter, a tal ponto que se esqueceram de tudo o que já tinham e focalizaram sua atenção, desejo e anseio em uma única coisa, a qual lhes era proibida. Satanás nos seduz com algo inacessível e tudo o que Deus já nos deu e nos fez vai por água abaixo, como se nunca tivesse existido ou acontecido. Quando Paulo descreve em Romanos capítulo 1, versos 21 a 32, a condição da depravação da cultura em que vivia, ele inicia sua repreensão dizendo, nem lhes deram graças. Há indícios que nos levam a crer ser esse um dos pecados básicos que arrasta um povo à perversão. Talvez seja mesmo. Israel era um povo de memória curta. Também dizemos o mesmo sobre o povo do Brasil, não é? Por isso, quando por fim entraram na terra prometida, Deus ordenou que tirassem 12 pedras do leito do Rio Jordão e construísse um memorial para que as gerações futuras relembrassem a misericórdia e o poder de Deus ao libertá-los da escravidão. Irmãos, quando a reclamação surge em nosso coração, como por exemplo, Senhor, por que recebi a direção justamente deste rebanho? Devemos parar e nos lembrar de todo o caminho percorrido desde o nosso encontro com Cristo até o dia de hoje, e como tem sido bondosa e fiel a mão de Deus sobre a nossa vida. Devemos nos arrepender, pedir perdão e nos lembrar constantemente que nosso Deus é bom. Concluindo, quero deixar com você, meu caro amigo e colega pastor, 3 considerações finais. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 a 13. A experiência de Israel serve como tupoi, como exemplo indelével para nós pastores. Versículo 11. Nunca pense que você está isento desses pecados. Verso 12. Somos vulneráveis a qualquer um deles, que podem nos levar à derrocada espiritual e à desqualificação. Lembre-se, toda tentação é humana, mas Deus é fiel. Se corrermos para Ele, encontraremos livramento de maneira que eu e você consigamos suportar. Deixe-me agora apresentar 3 absolutos, nunca, nada, ninguém, que só podem ser considerados diante da presença de Deus. Primeiro, nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo. Segundo, nada é difícil demais para Deus. Terceiro,
Ninguém está acima do alcance da graça do Senhor. Pastor amigo, você perdeu a alegria de ser um servo do Pai Celestial? Seu ministério já se tornou monótono? Você pode identificar um momento ou uma série de eventos que o levaram à situação atual? Você é capaz de visualizar para onde esse caminho que você está seguindo o levará? Você tem coragem de confessar a Deus sua falta de vitalidade espiritual e de devoção? Se esse for seu caso, você não gostaria de fazer isso agora? A recusa, não quanto a fazer agora, mas em tomar essa atitude, poderá fazer que o seu nome seja incluído, mais cedo ou mais tarde, na imensa lista de homens e mulheres desqualificados para o ministério. Pai, quero correr conforme as normas. Sei que sou indisciplinado em meu andar contigo. Experimento em minha vida e ministério tua graça, misericórdia e poder. Contudo, como Israel, sinto que não estou te agradando. O Senhor sabe o pecado que está tão tenazmente me assediando. Quero pôr diante de ti minha fraqueza, meu pecado, minha incredulidade e minha rebelião. Torna-me limpo. Sei que tu és fiel. Não quero ser desqualificado para continuar no glorioso ministério para o qual fui chamado por ti. Em nome de Jesus. Amém.